conceito nasceu de pensarmos como é que nós poderíamos colocar ao dispor de pessoas que não cozinham a experiência de cozinhar. Quando surgiu a ideia de fazer o Pena d'Água, tinha que estar intimamente ligado à natureza, à montanha. O conceito foi pensado há cerca de 13 anos atrás e nessa altura era uma coisa que não existia, foi uma ideia um bocadinho pioneira e que realmente tivemos alguma dificuldade de aceitação inicial, porque pensar que vinha cozinhar a sua própria refeição e ainda tinha que pagar um valor elevado por essa lição de cozinha era algo que não estava implementado não é, na nossa cultura. Portanto, o conceito nasceu de pensarmos como é que nós poderíamos colocar ao dispor de pessoas que não cozinham a experiência de cozinhar. Então, que experiência, no fundo, é que vocês promovem aqui no Cooking and Nature? O que é que vocês oferecem ao vosso hóspede? A ideia é que o hóspede possa experienciar, portanto, uma lição de cozinha, com um conjunto de ingredientes que são comprados e selecionados aos nossos produtores locais. Nós temos um menu em que temos ao dispor do cliente um conjunto de entradas, pratos e sobremesas. Portanto, o hóspede vai escolher então uma entrada, um prato e uma sobremesa. A nossa equipa pré-prepara todos os ingredientes e depois, com uma receita, não é? E com um membro da nossa equipa, o hóspede vai, no fundo, cozinhar a sua própria refeição. Já trabalhamos há muitos anos, desde sempre, com os produtores locais. Só o próprio transporte do produto, não é, tem uma pegada, não é, de carbono muito baixa, não é? Porque nós estamos perto, no fundo, daquilo que é a entrega do produto. A parte económica, do ponto de vista da sustentabilidade económica, de podermos ajudar os pequenos produtores, não é, na sua economia local, a própria economia local alimenta-se, no fundo, de pequenos produtores que acabam por ver os seus produtos escoados numa proximidade, não é? Não haver exportação, no fundo, que aumenta drasticamente a pegada ecológica. E a ideia é mesmo essa, não é? É termos produtos sazonais, termos emendas sazonais. Essa é a nossa preocupação, é termos produtos frescos, locais, 90% das vezes conseguimos ter essa disponibilidade por parte dos produtores locais. Iniciámos a nossa atividade turística no parque com a Casa dos Matos. Era uma nossa casa e era uma guest house, não é? Onde nós recebíamos pela primeira vez, onde nós aprendemos muito sobre o que é o turismo de natureza, o que é estar nesta área do turismo. E recentemente então fizemos uma reconversão da Casa dos Matos para um hotel que se chama Cooking and Nature The Nest, que foi pensado numa lógica de construção sustentável. Portanto, é construção em madeira, portanto, com vários produtos também locais, não é? Tudo o que é decoração do próprio hotel é feito em articulação com os artesãos daqui, com o carpinteiro, não é? Foi tudo desenvolvido numa lógica muito sustentável de decoração, não é? Portanto, é um conceito diferente e a ideia é exatamente essa, era nós evoluirmos num processo do Cooking and Nature Emotional Hotel para uma nova experiência, não é? Em que pudéssemos oferecer também aos nossos hóspedes, ou outro tipo de hóspedes, mais relacionados com retiros, aulas de yoga, meditação, e estamos a fazer essa nova aposta a partir do The Nest. Quando surgiu a ideia de fazer o Pena d'Água, tinha que estar intimamente ligado à natureza, à montanha. Isto é um edifício de família, era de uma família de industriais na Covilhã, família Catalão, em que estava o edifício já num estado muito degradado, já há cerca de 30 anos. Um edifício do final do século XIX, do século XX, em que era uma casa de família, mas com umas dimensões generosas, em que depois teria também uma parte de tecidos e uma parte ligada à casa agrícola. Foi aqui que nascemos e que corremos e que brincamos. E numa lógica, tinha também que ter uma fusão e uma simbiose muito grande com a natureza e com a sustentabilidade. Preocupação desde o primeiro momento, desde a construção, desde a escolha dos materiais, nomeadamente as vigas de castanho dos telhados antigos serviram para fazer um mobiliário. Os materiais escolhidos, por exemplo, os linóleos da zona do spa, é feito de materiais de empresas com a certificação LEED, que é o feito com óleo de linhaça, com serrim, com a cortiça.
o aproveitamento das águas pluviais, naturalmente também temos os fotovoltaicos, temos os painéis solares, mas depois todo este trabalho que se faz, nomeadamente, inclusive depois no serviço e com as sobras e que vão para instituições de solidariedade na Covilhã, há aqui um trabalho muito didático também, nomeadamente com o próprio staff e com os próprios hóspedes, porque não justifica muito termos retores de caudal e temporizadores se depois o hóspede faz um banho 3 vezes com o temporizador, não é? Portanto, eu digo que há um trabalho didático também muito grande, tanto com o nosso staff como com os hóspedes. A preocupação com a sustentabilidade está patente desde o início da construção do hotel, mas ela também é visível através das próprias experiências e dos serviços que proporcionam aqui aos vossos hóspedes, não é? Exatamente, desde o nosso passeio tuk-tuk elétrico pela cidade, em que temos várias rotas, nomeadamente da arte urbana, da rota industrial, pela cidade no global, como o aluguer das bicicletas elétricas. Temos carregadores elétricos para os automóveis, neste momento temos um, que iremos adquirir mais pela quantidade de procura que temos tido. Além disso, temos também essas experiências em que podemos levar um guia, conseguimos mostrar toda a região da Covilhã, da Serra da Estrela e das aldeias históricas e aldeias do Xisto. Tanto o restaurante como aos pequenos almoços, há uma premissa e há um compromisso dos produtores locais. Tanto nos legumes, como nas frutas, como nos ovos, como nos queijos todos da região, como nos vinhos todos da região, tudo produtos da região. Porque achamos que a aproximação do hotel é aquilo que faz mais sentido, além de ser a promoção dos produtos da nossa região. E, naturalmente, da própria sazonalidade deles. Abrimos a primeira enoteca da Covilhã, no fundo é uma biblioteca de vinhos só da região. Achamos que a Cova da Beira tem vinhos excelentes e que estamos neste trabalho para os promover, desde lá de cima da Beira Interior, Barca d'Alva, até Castelo Branco. Nós procuramos ter sempre uma ligação com vários agentes da região, sejam restaurantes, sejam outros hotéis, sejam animações turísticas, seja com a pista de gelo, seja com quem faz escalada. Portanto, toda essa ligação nós fazemos, mas sempre com a premissa de uma ligação muito forte à natureza, à montanha, à floresta e com o respeito por ela mesma.